Não, de jeito nenhum. Arthur, você sabe como é perigoso se tornar um aventureiro. Você acabou de voltar depois que todos nós pensamos que você estava morto e agora você está dizendo que quer se matar lá fora. Não acredito, de jeito nenhum. Minha mãe estava à beira das lágrimas enquanto dizia isso. Ela nunca foi boa em controlar suas emoções. Eleanor estava ao lado dela, segurando sua perna. Mama, não fica blaba. Irmão não é uma pessoa ruim. Mama, não chola. Mamãe, não fique brava. Ele não é uma pessoa ruim. Mamãe, não chora. A diretora Goldsky havia deixado a mansão após meu anúncio. Eu poderia dizer que ela ainda queria me fazer muitas perguntas, mas pedimos licença para ter uma conversa em família. No momento, estávamos dentro do quarto dos meus pais com minha mãe parada na minha frente, me proibindo de sequer pensar em fazer qualquer coisa remotamente perigosa. Meu pai era um pouco mais racional. Eu poderia dizer que ele não gostou da ideia também, mas ele realmente não conseguia ver nenhuma razão para eu não ser um aventureiro além da minha idade. Eu não iria debater com minha mãe. Ela estava dizendo tudo isso porque estava preocupada e eu nunca poderia culpá-la por isso. Era algo que eu esperava e queria lentamente introduzi-la na ideia, mas o encontro com o diretor Goldsky tirou o tempo de tudo. Depois de ficar em silêncio o tempo todo, meu pai finalmente falou: Querida, vamos ouvir Arthur, pelo menos. Não estou dizendo que concordo com ele se tornar um aventureiro, mas você não acha que devemos pelo menos ouvir o que ele tem a dizer? Como você ainda pode dizer isso depois do que aconteceu naquele dia? Minha mãe gritou, tendo um ataque de soluço. Procurei respostas em meu pai, curioso sobre o que ela estava falando, mas ele simplesmente balançou a cabeça e confortou minha mãe. Pareceu uma boa hora antes que ela se acalmasse o suficiente para que pudéssemos falar novamente. Eu agarrei as mãos da minha mãe. Mãe, eu não planejava partir amanhã. Eu estava ansioso para passar alguns meses em casa com vocês. Ela ainda estava em silêncio, mas seu rosto suavizou um pouco com isso e eu apenas dei a ela um sorriso caloroso. Sylvie seguiu seu exemplo e começou a lamber sua mão. O que eu quis dizer com me tornar um aventureiro foi para que eu pudesse obter alguma experiência. Depois de estar no reino dos elfos por 3 anos, perdi muito o que deveria saber sobre este nosso mundo. Só pensei que me tornar um aventureiro seria a melhor maneira de ganhar alguma experiência prática. Insisti, sem largar as mãos da mamãe. E eu entendo o que você quer dizer. Embora eu fosse um pouco mais velho, eu também estava ansioso para obter alguma experiência da vida real na luta assim que desperta-se como um mago. Ele relembro, mas sua mãe também está certa ao dizer que é perigoso e imprevisível. Minha mãe acenou com a cabeça vigorosamente com isso. Fiquei em silêncio um pouco enquanto ponderava. Pai, mãe, e se eu tivesse algum tipo de guarda ou supervisor comigo? Isso faria você se sentir um pouco mais à vontade com toda essa ideia. Você sabe. Isso não é uma má ideia. Eu quase podia ver as engrenagens no vento de proa de meu pai quando ele começou a pensar em candidatos em potencial. Mas eu ainda não poderei ver você por 3 anos. Minha mãe começou a protestar novamente, balançando a cabeça. Eu disse a ela, mãe, eu não vou fazer viagens longas ou ir em missões perigosas para lugares distantes. Vou tentar voltar a cada poucos meses, talvez até com mais frequência do que isso, dependendo do que eu fizer. Irmão, você está indo embora. Irmão, você está indo embora. Minha irmã tinha uma expressão como se ela tivesse acabado de saber que o Papai Noel não existia. Comecei a entrar em pânico. Não, Ellie, eu vou ficar aqui. Você vai ver muito seu irmão de agora em diante, ok? Aparentemente, tanto minha mãe quanto meu pai contaram a Eleanor muitas histórias sobre mim e como eu era forte e inteligente. Uma das histórias de dormir favoritas de Ellie foi como salvei minha mãe de um bando de bandidos no topo de um penhasco e que me machuquei. Então eu levaria algum tempo para voltar para casa. Eventualmente, eu me tornei uma espécie de herói para minha irmã. Eu olho de volta para minha mãe. Seu rosto estava consideravelmente mais à vontade depois de falar sobre isso. Eu acho que ela tinha apenas assumido o pior cenário possível e pensado que eu queria matar o mal mais forte do mundo aos 8 anos de idade ou algo assim. Por que você quer ser um aventureiro antes mesmo de ir para a escola? Não era geralmente o oposto. Minha mãe murmurou baixinho. O motivo do papai foi parte disso. Quero testar minhas habilidades em situações da vida real. Além disso, mãe,
Quero pelo menos tentar me encaixar com todo mundo quando for para a escola. Seria muito mais difícil me encaixar se eu começasse a escola aos 8 anos. Eu não acho que vou ser capaz de fazer muitos amigos com uma diferença de idade tão grande. Foi uma desculpa muito lamentável, mas, pela primeira vez, minha mãe me lançou um olhar de compreensão. Acho que era o pior pesadelo de uma mãe para seu filho se tornar um solitário. Não era uma mentira completa, porque eu disse pensando no desejo de Sylvia de morrer. Ela queria que eu aproveitasse a vida e não uma vida apenas de treinamento. Esta foi uma promessa que planejei manter, independente do que aconteça. Além disso, vou ficar aqui alguns meses de qualquer maneira. Quem sabe? Talvez você fique enjoado de mim até lá e me jogue para fora antes mesmo que eu tenha a chance de ir. Pisquei para minha mãe. Isso me rendeu uma pancada na cabeça. Mas ela riu também. Você é exatamente como seu pai em momentos como este. Graças a Deus você pelo menos tem minha inteligência. Ela me deu um grande abraço, deixando-me com uma sensação calorosa que eu ainda não estava acostumada. Ei! E quanto à minha inteligência, ele foi dotado com minhas habilidades inatas no fogo também. Meu pai protestou. Meu filho obteve seus poderes desviantes de mim. Minha mãe simplesmente me afastou de meu pai e mostrou a língua para ele. Ele também. Blé. Minha irmã copiou minha mãe e mostrou a língua para meu pai arrasado. Sif. Ninguém do meu lado. Ele apenas chorou de brincadeira, tentando abraçar minha filha. Isso nos deixou todos em um ataque de riso. O dia seguinte foi um domingo, deixando meu pai com um dia de folga. Tanto a família Leo quanto a família Elche estavam jantando juntas no café da manhã. Então vocês decidiram o que fazer com Arthur? Vincent perguntou, mastigando parcialmente seu omelete. Tabitha balançou a cabeça. Eu juro, às vezes, eu tenho tanta dificuldade em acreditar que você é um nobre com seus hábitos alimentares horríveis. Querido, cucucu, não se preocupe, pelo menos seu marido é melhor que o meu. Lembra daquele jantar em que Rei cuspiu comida de tanto rir? Eu tive que usar ele como uma desculpa para deixar a mesa porque eu estava tão envergonhada. Minha mãe apenas suspirou. Enfim, sim, depois de falar sobre isso ontem à noite, concordamos em deixá-lo se tornar um aventureiro sob algumas condições. Vince, meu pai apenas corou levemente enquanto tentava mudar de assunto. Que condições? Respondeu a curiosa Tabitha enquanto cortava o omelete em pedaços menores para Lilia. Ele não vai se tornar um aventureiro, até depois do seu aniversário, que é em 3 meses. Também decidimos ter um guarda com ele em suas missões. Além disso, sinto que ele será inteligente o suficiente para administrar o resto sozinho. Claro, a última condição é que ele vá visitar com a maior frequência possível, explicou meu pai, trabalhando no resto de seu rosbife. Você tem alguém em mente para quem será o guarda dele? Caramba! Há mesmo um guarda que é capaz de protegê-lo. Eu sinto que Arthur seria o único protegendo o guarda. Ele apenas riu do ridículo de uma criança de 8 anos protegendo um aventureiro veterano adulto. Minha mãe respondeu, olhando para meu pai, não pensamos realmente em uma pessoa que se enquadre nos critérios. Rei e eu pensamos que poderíamos usar um dos guardas do leilão Elchia, mas não podíamos realmente encontrar ninguém. Posso comer mais um omelete? Posso comer mais um omelete? Minha irmã entrou na conversa com o garfo levantado. Certo, meu pai se levantou com sua revelação repentina, fazendo-me quase engasgar com o pedaço de carne que estava na minha boca. Os chifres gêmeos estarão voltando de uma expedição em uma masmorra em breve. Recebi uma carta do hall da Guilda de Aventureiros dizendo que eles deveriam estar de volta em 2 meses. É perfeito. Por que demorou tanto para eu pensar nisso? Podemos ter apenas um dos chifres gêmeos para cuidar de você. Arthur, você ainda se lembra deles, certo? Os olhos de meu pai brilharam de empolgação. Ei, essa não é uma má ideia. Minha mãe disse da cozinha, sua voz sugerindo a raridade do meu pai ter uma boa ideia. Entregando um pedaço de carne para Siv, que estava empoleirada no meu colo com as 2 patas dianteiras sobre a mesa, respondi também, claro que eu lembro. Parece uma ótima ideia. Eles sabem que estou de volta. Não. Infelizmente, ainda não tive a chance de mandar uma carta para eles. Eu estava planejando fazer isso hoje. Meu pai se sentou novamente, coçando a cabeça. Vincent entrou na conversa depois de encerrar o café da manhã. Arthur, você disse para a diretora Cynthia ontem sobre não mostrar seus poderes a ninguém até se matricular na Academia Shiro. Certo.
Como você planejava fazer isso enquanto era um aventureiro? Ah, sim, eu vou chegar lá. Eu disse enquanto pegava um morango com meu garfo. Eu planejava manter minha identidade escondida como um aventureiro. Eu li que havia muitos membros da Guilda dos Aventureiros que usavam pseudônimos, não revelando suas identidades ao público. Infelizmente, como não havia como mascarar a aparência de Cive, eu teria que fazer um bom trabalho em escondê-la. Felizmente, ela era pequena o suficiente para caber dentro de uma capa se o bolso fosse grande o suficiente. Entendi. Vincent e Tabitha acenaram com a cabeça para isso. Com isso, o café da manhã acabou e todos nos separamos. Meu pai foi ao hall da guilda para enviar uma carta aos antigos membros do seu grupo enquanto minha mãe e Tabitha iam às compras, levando Ellie e Lilia com elas. Elas me pediram para ir também, mas eu polidamente recusei a oferta de suportar o sofrimento que elas chamam de evento de passatempo. Eu me lavei e me dirigi para a ala direita da mansão, onde ficava o escritório de Vincent. Teoce. Teoce sim, é o Arthur. Respondi. A porta se abriu para revelar Vincent com um olhar curioso em seu rosto. Entre. O que o traz aqui, Arthur? Você nunca realmente entrou no meu escritório antes. Sim. Há um certo assunto que desejo falar com vocês hoje, e é por isso que o visitei. Eu disse enquanto olhava para as pilhas de documentos no chão e em sua mesa. POV de Vincent Euchia. Essa criança tem realmente apenas 8 anos. Arrepios desceram pela minha espinha ao ouvir o tom de sua voz. Por que eu estava tão nervoso com a menção de um determinado assunto sobre o qual ele queria falar comigo? Que tipo de assunto é isso? Eu apenas perguntei, meu rosto ficando um pouco mais sério. Eu gostaria de sua ajuda na obtenção de alguns itens que podem ser difíceis de encontrar em outro lugar. Continuando, ele se sentou e disse com os olhos olhando diretamente para mim. Eu preciso de uma capa ou manto com capuz forte e uma máscara que possa cobrir todo o meu rosto. É necessário que a máscara tenha a função de mudar minha voz. Não foi difícil descobrir por que ele queria esses itens. Como o dono da casa de leilões Euchia, que atraiu até os mais nobres entre os nobres, e até mesmo a família real, não deve ser muito difícil conseguir esses itens. A máscara pode ser um pouco complicada porque um artifício Lamental de som precisaria ser o único para fazer isso, mas poderia ser feito. No entanto, porque há uma sensação tão pesada nesta sala, eu não conseguia entender sobre isso que eu estava sentindo. É só isso. Por que essa criança de 8 anos estava exercendo a mesma pressão da vez em que estive ao lado do próprio rei de Sepim? Não, a atmosfera agora estava ainda mais pesada do que quando eu estava com o rei. Ele estava claramente me pedindo um favor, mas parecia que ele estava me avaliando, quase como se estivesse tentando avaliar onde me colocar em sua lista de pessoas para manter vivo. Eu nunca tinha sentido isso dele, mas provavelmente porque eu só o tinha visto com sua família. Eu respondi rapidamente, querendo acabar com isso. Claro, não deve ser um problema conseguir essas coisas. A máscara pode demorar um pouco, mas tenho certeza que a teremos antes de você se tornar um aventureiro. Seu leve aceno de cabeça realmente me encheu de alívio. Tive nobres que esperaram na fila para se apresentarem a mim, mas esse garoto... Existe alguma coisa em que você precisaria da minha ajuda em troca? Eu me sentiria mal apenas pedindo isso sem qualquer compensação. Ele respondeu. Senti um pouco de suor se formando acima de minhas sobrancelhas. Não é necessário. Devo muito ao seu pai. Na verdade, ele pode estar trabalhando para mim, mas a maneira como ele treina meus guardas realmente diminuiu o número de problemas que acontecem durante os leilões. Esta era a verdade. Na verdade, Rei havia se tornado uma parte insubstituível da casa de leilões Euchia. Seus instinto de líder e carisma entre os guardas que ele treina são os primeiros itens que eu devia a ele quando ele salvou minha vida. Eu devo a ele e à sua família agora. Mesmo com o salário generoso que está bem acima da média e deixando sua família ficar em nossa casa, eu ainda sentia que era na verdade uma pechincha da minha parte. Tanto Tabitha quanto Lilia estão mais felizes agora do que nunca depois que Rei veio morar com Alice, que após um tempo tiveram a Ellie. Sempre me senti culpado por não poder passar tanto tempo com minha família quanto eles queriam, mas as coisas estavam muito melhores agora. Falando em treinamento, isso realmente me dá uma ideia. Ele murmurou enquanto olhava para baixo. Percebi há algum tempo que, quando Arthur começou a pensar, ele tinha esse olhar onde seu olhar se concentrava ao longe e suas sobrancelhas franziam.
O vinco sutil perto de seus lábios, e a leve contração de seu nariz o faziam parecer estar pensando em algo acima do que a inteligência humana normal seria capaz. Era a aparência de um verdadeiro ser intelectual. Asterisco suspiro. Asterisco é difícil acreditar que ele tinha a mesma idade da minha pequena Lilia. Permita-me começar a treinar sua filha para se tornar uma maga. Ele colocou a mina terrestre no chão como se estivesse apenas falando sobre o tempo. POV do Arthur Lewin. Eu queria começar a ensinar minha irmã mais nova sobre manipulação de mana em breve. Não seria muito problema incluir Lilia nessas aulas. Percebi que você e Lady Tabitha não são magos, então pode ser impossível para ela despertar sozinha. Mas se começarmos agora, acho que ela será capaz de despertar com a Idade Média. Eu disse. Minha declaração foi recebida com silêncio. Eu olhei para cima para ver Vincent soltar a pilha de papéis que estava mexendo nervosamente. Seu rosto estava congelado no lugar enquanto eu podia ouvir seu coração batendo mais rápido. Posso realmente acreditar no que você acabou de dizer? Você pode realmente permitir que minha filha se torne uma maga? Ele perguntou depois de um aparentemente longo momento de silêncio. Claro, será um longo processo, mas é definitivamente possível. Eu terei que pedir a você para manter essa aula em um perfil discreto. Eu odiaria ser bombardeado com pais morosos pedindo para transformar seus filhos em magos. Eu apenas tentando aliviar a tensão. Ele balançou a cabeça furiosamente depois de não conseguir formar uma frase coerente. Sinceramente, não haveria felicidade maior do que ver minha filha se tornar uma maga. Ele conseguiu gaguejar, as lágrimas quase caindo. Ótimo, então vou deixar os itens que discutimos para você. Agora, deixe-me sair. Desculpe por me intrometer no seu trabalho. Saí da sala, pegando Sylvie adormecida do meu colo. Estou feliz que isso funcionou muito bem.